Boa noite, vamos aguardar uns minutos, né? Para dar tempo das pessoas irem chegando, já testando o som, a imagem. Está tudo ok, tudo certo. Boa noite. Boa noite a todos que estão chegando, muita paz a todos. Vamos esperar mais um minutinho apenas. Queria lembrar que nós estamos ainda sem a casa, né? Está um pouco complicado para nós, mas nós vamos conseguir. E lembrando que essa transmissão está na nossa página do Facebook da Casa Mensageiros da Luz de Gravataí e também na Rádio Gravataí Online. Então eu gostaria que todos se harmonizassem, relaxassem um pouco corpo físico, deixasse os pensamentos de lado, aquelas preocupações. Vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Deus pela paz, pela vida, pelo alimento de cada dia, e que nós possamos sempre olhar para a vida com gratidão, olhar para a vida como um meio de aprendizado que Deus nos coloca dia após dia, agradecendo esse momento que estamos vivenciando de pleno aprendizado, esse momento de transição um pouco turbulento, mas que é necessário para a nossa evolução. Te agradecemos, Pai, pelos amigos, pelos familiares e por todo o auxílio que temos recebido. E muitas vezes estamos distraídos e não percebemos. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade nessa noite, para elevarmos o nosso pensamento e nos conectarmos com a espiritualidade superior. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Bom, agora a Janete, eu acho que está ouvindo, me dá um retorno aí. Eu acho que o som estava muito alto aqui. Tudo certo? Bom, nosso tema de hoje, né, está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 21, perda de pessoas amadas, morte prematura. Falando perda, porque nós ainda falamos em perda, né? E também nesse momento, nesse final de semana, nesse feriadão que para muitos ainda é uma reflexão sobre a Páscoa, né? Para nossos irmãos de outras crenças, ainda vivenciam esse martírio, né? Essa dor de Jesus na cruz. Mas nós vamos falar desse tema nesse momento que vivemos de pandemia ou de outras pessoas que partem por outros motivos,
Então, para isso, nós vamos ter que falar em Jesus, que é o nosso modelo, é o nosso guia, né? E também vou ter que contar uma história. Está nesse livro aqui, Boa Nova, de Chico Xavier, o espírito Humberto de Campos. E para isso eu tenho que contar a história de uma mãe, né, que está nesse livro, o último capítulo. Os homens daquela época, ou os seres humanos, vamos dizer assim, quando eu falo em homens, eles falavam e discutiam, não é muito diferente de hoje, sobre política, poder, seus orgulhos, suas vaidades. E os religiosos, eles se apegavam a templos, dogmas, hierarquias, rituais, vestimentas, enfim. Naquele exato momento as pessoas estavam apenas concentradas na vida física e nas suas ilusões que a vida física nos traz. Mas só que uma mãe, com seu coração despedaçado, chamava a atenção naquela tarde. Ela andava pelas ruas e, se prestássemos a atenção, poderia-se sentir na sua expressão a dor que apertava, que esmagava o seu coração. Ela relembrava do seu filhinho, dando os primeiros passos. Lembrou dele crescendo, trazendo a alegria e correndo dentro de casa. Lembrou que desde pequeno ele era capaz de amolecer corações com suas palavras, com seus já ensinamentos. Lembrou da primeira vez que ele esteve no templo, que falou em Deus e disse que ele era um ser supremo e que regia as nossas vidas e que deixava os sábios daquele tempo espantados com suas palavras, com sua sabedoria. Ela lembrou também na adolescência, quando ele pediu para ela não interferir para que ele tivesse uma posição de destaque na sociedade, quando foi pedir para ele um trabalho no templo. Pediu a ela que ela confiasse em Deus e na sua missão. Foi lembrando dele trabalhando com o pai na carpintaria, ensinando sobre trabalho e honestidade. Mas o que mais impressionava nas suas lembranças era quando ele multiplicou os pães, os cegos que voltaram a enxergar, leprosos que com apenas um toque eram curados. Mas as suas lembranças não eram lembranças de alguém, eram lembranças de mãe, que lembra do cheiro, do calor do seu filho, da sua voz, do seu abraço, da presença do filho. E naquele momento era muito difícil para um coração de mãe entender por que seu filho era assassinado na sua presença. Ele que só havia trazido consolo, alegria, fé em Deus, amor, caridade. E ela presenciou uma das cenas mais cruéis e violentas da humanidade. Ela não entendia por que ele, que havia ajudado tanta gente, não ajudava a si mesmo naquele momento, e por que, desde a sua prisão, aceitava tudo sem reagir, com toda a brandura. Alguns até com ironia diziam que se ele era o Salvador, por que não salvava a si mesmo? Até os apóstolos se perguntavam por que Deus não o livrava dessa dor. Por que ele aceitava resignado a incompreensão, a intolerância, a violência e a maldade do mundo? Por quê? Então, naquele dia, Maria teve a certeza da pureza do seu filho e de toda a injustiça que estava passando. E nós temos uma lição no outro capítulo, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os brandos e os pacíficos, onde um espírito amigo em Havre, 1862, diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor nesse mundo vos marcou para a glória no céu. Coragem, amigos. Tendes Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar, ao passo que vós
tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Não foi em vão, então, que Cristo escolheu aquele coração de mãe, que era uma rocha de força, de resistência, de resignação, de paciência. Mas através da sua fé, Maria confiava em Deus. Entender o que se passava, quem seria capaz de entender o que se passava ali? As razões de tudo, o porquê, por que tudo aquilo? E ela não se prendeu a isso, porque algumas coisas dessa vida não vão ser entendidas nessa vida. E ela percebeu isso e então se resignou. Na hora do enterro do seu filho, derramou todo o seu amor, sua dedicação, finalizando a lição do Evangelho. A última lição. A lição que há quase 2000 anos religiões escondem ou não esclarecem para a humanidade. Porque religiões foram criadas por nós, seres humanos, falíveis. E muitas religiões, na sua maioria, com raras exceções, continuam em busca de dinheiro, de poder, de posição social e dogmas, mas não preparam de fato os corações para os sofrimentos da vida. E naquela manhã, então, uma manhã de domingo, com seus corações despedaçados, cabisbaixos e aparentemente derrotados. E só quem perdeu um ente querido entende o que eu estou dizendo. É um coração feminino. Maria de Magdala, uma das maiores divulgadoras do Evangelho, que vai ao túmulo levar flores, chorar, lembrar, e logo seguida pela mãe, pelo modelo de mãe para todos nós. Porque a lição derradeira de Jesus naquela manhã era da imortalidade da alma. Voltava ao Cristo, sorridente, vitorioso, cumprindo as suas palavras, que ainda não são entendidas para muitos de nós. E ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o coração de Maria então pôde descansar um pouco, pelo menos um pouco, pois parte da dor havia sido retirada. Agora ela tinha a certeza de que seu filho continuava vivo. Não poderia abraçá-lo mais, acariciar o seu rosto, ouvir a sua voz naquele momento, mas sabia que ele estava vivo. E com a dor da separação temporária dessa viagem, e atendendo a um dos últimos pedidos de Jesus na cruz, onde ele disse: não deixe a dor te derrotar, deixe o amor fluir. Fluir, porque quanto mais se divide, quanto mais se compartilha o amor, mais ele se multiplica. E Jesus ainda diz: mãe, eis aí o teu filho. Como se ele quisesse dizer que deu esse filho a ela para que ficasse no seu lugar, pelo menos por enquanto. E assim Maria então acolhe João Evangelista. Logo depois de um tempo eles vão para Éfeso. E dali em diante, as pessoas subiam aquele monte, que a casa era lá no alto de uma colina, porque sabiam que a mãe de Jesus estava lá. E eles chamavam de a Casa da Santíssima. Subiam para receber um conforto, uma consolação de uma mãe especial, com seu espírito já amadurecido pela dor e pela saudade. Ela sempre orientava: meu filho, minha filha, isso também passa. Porque todas as dolorosas situações de tormento, de desespero, de separação, de saudade, de afastamento de nossos seres mais queridos
passam. E passam porque a lei de Deus não é de separação, mas é de união, não é de despedidas, mas sim de encontros e reencontros. E Maria falava com base na fé dela, porque ela estava separada do seu filho, mas tinha certeza que ele estava vivo. Vivo. A dor era de saudade. Mas ela sabia que isso também passa, porque aguardava o momento do seu reencontro com o seu filho. Essa era a sua fé. Maria também não entendia o que nós já devíamos saber, que a vida é uma jornada de peregrinação, de aprendizados, de elevação, de aprimoramento, de amor. Boa noite a quem está chegando, né? O desafio para nós é que não é uma viagem breve. Pelo menos para alguns de nós é mais breve. Mas para a maioria de nós é uma longa viagem. 50, 60, 70, 90 anos, às vezes mais. E quando essa jornada ela é muito extensa, ela é muito longa, nós nos acostumamos e esquecemos que somos apenas viajantes aqui nessa terra. E passamos a ter a sensação, e alguns de nós chegam a ter a certeza, de que pertencem efetivamente a esse mundo. De que esta vida é a vida definitiva e a única vida para nós. Mas acontece que a nossa casa verdadeira não é aqui. Pois nós saímos em um grupo, nos preparamos para essa viagem em grupo, onde estão mãe, pai, filhos, netos, irmãos, os parentes, nossos amigos, que em muitas vezes esses amigos, em muitos casos, são mais ligados conosco do que os parentes sanguíneos, porque eles são a nossa família espiritual. Então nós saímos nessa grande excursão, mas só que alguns chegam antes, outros vão chegando logo depois. Mas isso não quer dizer que quem chegou antes volta primeiro para casa, não é assim. Às vezes quem veio primeiro é o último a ir embora. Nós não sabemos qual de nós vai voltar para casa primeiro, antes de nós. A única certeza que nós temos é que todos nós voltaremos, porque a casa é o nosso lugar e não a viagem. Mas com esse mundo belíssimo formado pelo Cristo, né, criado por Deus, ela é tão encantadora por aqui que nós nos apegamos tanto que nós nos distraímos pelo caminho da jornada. E nós acreditamos que somos habitantes permanentes daqui. E também acreditamos que os nossos entes queridos, amados, também vão estar aqui conosco ao nosso lado. Sempre. Mas não é assim. Em nenhuma viagem é assim. Tudo na terra é provisório. Tem data para começar e tem data para acabar. Maria, então, com a sua fé, já havia entendido que a vida na terra é uma viagem. É temporária, e se é uma viagem, tudo passa. A separação passa, a despedida passa, a dor passa, a injustiça passa, a maldade passa, o desespero passa. Só não passa o que vem de Deus. Porque o verdadeiro evangelho não está nos templos de pedra, nos rituais, nos dogmas, nos sacerdotes, nos pregadores, não. O verdadeiro evangelho é o da vida, é o da dor, é o da lágrima, é o da alegria, do sorriso, dos abraços.
da fraternidade, da compaixão, do amor, da caridade. E a vida de Maria era o Evangelho, a experiência de perda do seu filho está no Evangelho, era o próprio Evangelho. Alguns vinham de longe para ouvir as suas palavras, que eram palavras quentes de quem já chorou, de quem viu a dor de frente. Oferecia palavras de fé, de esperança, palavras de fé de quem aprendeu a confiar em Deus, porque não basta acreditarmos, nós temos que confiar em Deus. Desculpa. E sem perder o nosso senso de responsabilidade, sem deixar de levantar a cabeça e fazer a sua parte. E sabendo que por mais que nós façamos qualquer coisa na nossa vida, se Deus não nos complementar, não é o suficiente. É como um dia ouvimos de um morador de rua, quando ele disse: muito sem Deus é pouco, mas pouco com Deus é muito. Enfim, significa que é o auxílio de Deus que resolve tudo na nossa vida. Tudo. Mas os anos se passaram e Maria tinha certeza, cada vez mais tinha certeza da imortalidade da alma, que a morte é apenas do corpo e que nós somos filhos de um Deus vivo e vamos viver para sempre. No entanto, com o passar de todos esses anos, a saudade ainda estava em seu coração e tinha dias que doía muito, porque saber que nós somos imortais não diminui a dor da saudade. Saber da imortalidade da alma nos afasta, isso sim, do desespero, porque o desespero não é nada bom para quem sofre. O desespero nos despedaça e afeta também quem já voltou para casa. O desespero nos afasta do amor de Deus e Ele sempre encontra caminhos para nos amparar. O desespero muitas vezes nos torna indiferentes, frios ao amor daquelas pessoas que nos cercam. E em muitas ocasiões essas pessoas são instrumentos de Deus para nos auxiliar. Então é necessário esperar com paciência a volta para casa, onde todos aqueles que se amavam aqui continuam se amando. O amor não acaba com a morte do corpo, e assim nós vamos nos reunir outra vez. Então nós temos que esperar. E Maria então esperou, e ensinou a paciência, porque ela sabia que nem sempre a dor é um resgate. Pois no caso dela, o Cristo pediu que o acompanhasse, porque ele precisaria de uma mãe forte para cumprir a sua missão. E vejam só, falando em missão, nesse exato momento que nós estamos aqui, quantos espíritos já estão se preparando para reencarnar aqui na Terra. E eles sabem durante essa preparação que vão ter muitas vezes uma morte talvez violenta, uma vida de dificuldades financeiras, de dificuldades afetivas. Alguns se preparam para limitações físicas ou limitações mentais. Isso porque a justiça divina alcança a todos nós. E eles sabem que essas dores são necessárias para purificar a alma, para nos livrar do mal que ainda temos em nosso coração. E todos nós pedimos um coração de mãe para acolhermos. Esses espíritos pedem para recebê-los nessa nave chamada útero materno e ficar com eles um pouco de tempo aqui na Terra, o máximo possível, até voltarem para casa. Isso serve para todos nós e não é um pedido simples isso.
E alguns pais, mães, avós, tios, irmãos, amigos, eles são escolhidos para acompanhar a dor e o aprimoramento do outro. Eles virão antes para nos receber pelo amor que têm. E vão estar junto nos momentos de alegria e de desafio. E eles sabem que vieram para isso. Maria também sabia que o seu trabalho era sustentar o Cristo e as suas lições no momento da crucificação. Mesmo que ele não precisasse de dor alguma, de purificação alguma, pois ele já era puro, fazia parte da sua missão a participação dela na transformação do mundo. Encarar a cruz da injustiça, do assassinato, do sofrimento, da dor, porque a luz do Evangelho, para que a luz do Evangelho brilhasse no mundo todo e em nossos corações. E ela aceitou essa tarefa. Pode ser essa a tarefa, esse o compromisso que aceitamos, ou que alguém aceitou por estar ao nosso lado, porque é difícil sofrer sem alguém ao nosso lado. É difícil passarmos por uma prova, às vezes tão dura, sem um coração que nos ama, que nos fortalece, com coragem, com valores, e que fica ao nosso lado e sofra junto. E fazem isso por amor. Por isso, esse Espírito amigo, ele fala, talvez grite no Evangelho: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Talvez alguns de nós aqui hoje sejam esses eleitos. Talvez sejamos escolhidos para estarmos ao lado daquele ente querido que já desencarnou, que já voltou para casa, mas que continua vivo. Continua vivo. Talvez ainda não possa se comunicar hoje, mas ele continua vivo. E com a sua ajuda, com a sua coragem, com a sua fortaleza, a sua fé, o seu amor, para passar pelo que foi preciso passar. Termos a certeza da imortalidade vai nos livrar do desespero, vai nos dar mais equilíbrio para seguirmos em frente. Uma saudade grande, muito grande, fica no peito, às vezes até aumenta. E é assim que acontece. Mais adiante, então, seguindo, um certo dia, Maria foi tomada por essa saudade muito grande, acumulada por anos. Quase podia sentir o cheiro do seu filho, do toque das suas mãos. Mas ela olha e tinha uma fila enorme de pessoas para atender, com os corações perdidos, abatidos. E pelo quê? Pelo desespero, pela falta de esperança, falta de confiança, falta de fé. E era preciso consolar a todos. E ela o faz, um por um. E quando já era noite, percebeu o último da fila, que era impedinte na sua visão. Parecia um sofredor com imensas dificuldades, e ela o convida para entrar. Ficou compadecida por aquele necessitado. Parecia um mendigo e ela acolhe. Era o último do dia, parecia passar por muitas necessidades. Ela que já tinha a sua dor, a sua saudade, e aprendeu a viver com elas sem se entregar ao desespero. Recebe então o peregrino. E quando ela toca em suas mãos, percebe as marcas que ele mesmo de propósito deixou ali. E assim reconhece o seu filho, o Cristo que tinha vindo até ela, que voltava ao seu encontro.
Ela teve sentimentos intensos que tomavam seu coração de mãe. Seu primeiro impulso foi se ajoelhar, se jogar aos pés do Cristo. Mas ele não permitiu que ela se ajoelhasse. Ele a levantou, beija suas mãos e ele se ajoelha diante dela, reconhecendo a grandeza do seu coração. Por suportar a dor da saudade e da separação, para que o Evangelho brilhasse no mundo. E ele diz: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que seja no meu reino a rainha dos anjos. Acabou então o sofrimento de Maria. Certeza da imortalidade ela já tinha. E agora novamente podia abraçar o seu filho. Ela então adormeceu. E ao despertar, já no plano espiritual, espíritos de luz a cercavam e perguntavam: o que precisa, mãezinha? Porque ela, a partir dali, se tornava um símbolo de mãe para todos os espíritos da terra. Ela poderia pedir para ver a beleza da vida imortal, para visitar outros ambientes, mas não. Ainda um pouco sem jeito, disse que muitos cristãos seriam assassinados na arena naquele dia, e ela queria ir até lá, para transmitir uma palavra de conforto e dizer: isso também passa. Bastou ela pedir, e eles a conduziram a um calabouço escuro, úmido, onde se preparavam para mais um espetáculo de violência do mundo. Quando uma jovem lhe chamou a atenção, ela estava dominada pelo medo, pelo desespero. Maria então se aproximou e, bem próximo ao seu ouvido, disse: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, isso também passa. Convertamos nossas dores em alegrias para o céu. E sem compreender a força e o sentimento que lhe tomava o coração, a moça canta. Canta. E todos começam a cantar. Entram na arena cantando. Morrem cantando. E mal sabiam eles que seriam recebidos por Maria de Nazaré. E quase 2000 anos se passaram. E aqui estamos nós, ainda em sofrimentos, ainda na dor, na saudade, na angústia da separação temporária. E o que podemos dizer nesse momento? Que a certeza da imortalidade vai nos livrar do desespero. A saudade continua e pode até aumentar em alguns momentos. Mas nós precisamos esperar com paciência o dia determinado por Deus, que nós voltaremos para casa, ao nosso verdadeiro lar, a pátria que é a verdadeira, o mundo espiritual e não a que estamos hoje. E lá nossas dores serão aliviadas, porque nós vamos compreender melhor, porque nós vamos nos reencontrar mais uma vez com aqueles que nos amam e que nós amamos também. Porque a lei de Deus, ela é de reencontro, de união, e o amor é essa força que a separação passageira, temporária, não é capaz de destruir. Esse amor continua existindo. Ergamos a cabeça, confiando em Deus. Talvez não seja possível entendermos plenamente agora, claro que não, mas um dia nós entenderemos. Mas o mais importante agora do que entender é aceitar que Jesus e Maria, a mãe que sabe o que nós passamos, possa nos abraçar e que olhemos para frente e caminhemos com coragem, fé, até o final da nossa jornada. Eu não sei até quando vai a jornada de cada um de vocês, nem a minha, mas eu posso dizer com certeza
que depois daqui, um dia, nós vamos nos reencontrar, com certeza. Então, o que eu posso dizer? Até a próxima, então. Gratidão pela paciência, muita paz para todos. E nós vamos fazer, então, a nossa prece final. Gostaria que todos tivessem um pensamento elevado. Continue com esses pensamentos de bondade, que nós chegamos até esse momento, que nós possamos pensar nos irmãos mais necessitados, aqueles irmãos que vivem nas ruas, que vivem em orfanatos, nos presídios, nos asilos, que nós possamos elevar esse pensamento e compartilhar com eles tudo o que recebemos de bondade da espiritualidade de Deus na noite de hoje. Que possamos compartilhar com aqueles irmãos que tiraram a própria vida, os irmãos que partiram e seus familiares nessa pandemia ou por qualquer outro motivo, que possam ser amparados nesse momento. Lembremos daqueles que estão nos hospitais nesse momento, ou nossos parentes, nossos amigos, nossos familiares, todos que necessitam e recebam uma energia da espiritualidade nesse momento. Que nós possamos abraçar, mesmo à distância, com pensamentos de bondade a todos que nos são caros. Compartilhar esse amor, esse sentimento de bondade, pedindo a todos a saúde física, uma saúde espiritual, mental. Que os irmãos que ainda vivem na criminalidade, que possam receber nesse momento da espiritualidade bons fluidos, para que percam um pouco da dureza dos seus corações, que possam compreender melhor a vida e a necessidade de todos, porque todos estamos aqui amparados por Deus, por Jesus e por nossos amigos espirituais. Que os nossos entes queridos que voltaram à pátria espiritual possam receber o nosso carinho nesse momento. E que nós possamos agradecer cada dia da nossa vida. Obrigado, Senhor, por tudo. E que seja feita sempre a Tua vontade e não a nossa, hoje e sempre. Que assim seja. Agradeço então a todos. Tenham uma boa noite. Uma boa reflexão sobre a profundidade dessa data simbólica que é a Páscoa. Lembrem do Mestre, lembrem de Deus e compartilhem tudo que vocês puderem com bondade. Muita paz a todos, que assim seja.